Boa noite a todos, a todas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma grande satisfação, mais uma vez, uma grande alegria, podermos estar aqui com os irmãos neste domingo, ainda que em meio a uma pandemia, que esperamos que com a graça e o poder do nosso maravilhoso Deus, estas coisas cessem o mais brevemente possível, mas Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive esta pandemia, bem como a nossa vida, tudo que nós temos e somos, está nas suas mãos. E nós o louvamos por isso. Amém? Antes de nós entrarmos na nossa mensagem em si, nós temos hoje, deixa eu ver se algumas pessoas aqui nos visitam ou não hoje, temos o nosso querido irmão ali, me perdoe se eu errar o nome, é Clóvis, é isso, né? Da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, ali de Santo André, é muito bem-vindo, viu, meu irmão? Deus abençoe sua vida e sinta-se sempre muito bem-vindo para estar aqui conosco, tantas vezes quantas desejar. É uma alegria tê-lo conosco, amém? Os demais irmãos, é muito bom vê-los, a família ali do Elbe, da Sara, o nosso querido irmão Samuel, a esposa, ali o filhão, são muito bem-vindos, é muito bom tê-los aqui conosco, viu? Venham sempre também, todas as vezes que assim desejarem. Amém? Temos mais alguém aqui ou não? Pelo que eu vejo, pelo menos não. É muito bom ver todos vocês. Meus irmãos, eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no texto do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 61. E vamos ler os versículos de número 1 a 11. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 11. O tema da nossa reflexão na noite de hoje é o papel do Messias ungido pelo Espírito Santo como paradigma para a ação da igreja na sociedade. Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 11. Espero que tenham encontrado. A minha leitura, eu creio que estará um pouquinho, ligeiramente diferente da de vocês, porque eu traduzi esse texto, então, obviamente, não baterá 100% com aquilo que vocês lerão ou ouvirão. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para alegrar com boas notícias aos pobres, enviou-me a suturar os que estão com o coração em pedaços, a proclamar aos cativos a liberdade e aos que estão sendo aprisionados a libertação, a proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os enlutados, a colocar algo sobre os enlutados de Sião, a dar-lhes um turbante no lugar das cinzas, óleo de alegria no lugar de luto, manto de louvor no lugar de um espírito de abatimento. Então serão chamados terebintos da justiça, plantação do Senhor, para glorificá-lo. E reconstruirão as ruínas antigas, as que estavam sendo devastadas há muito tempo, serão reerguidas e reparadas as cidades em desolação, que estavam sendo desoladas de geração a geração. E permanecerão os estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e os filhos do estrangeiro serão vossos lavradores e serão cuidadores das vossas vinhas. Mas vós sereis sacerdotes do Senhor, sereis chamados ministros do nosso Deus. Assim dirão de vós: a riqueza dos povos comereis, e na sua abundância vós vos gloriareis. No lugar da vergonha tereis dupla porção, e no lugar do insulto darão grito de alegria, que será a sua parte. Assim, em sua terra possuirão dupla porção, alegria duradoura haverá para eles. Porque eu, o Senhor, sou um amante da justiça, detestando o roubo no holocausto. E eu lhes darei uma recompensa por causa da verdade e da aliança, para sempre farei aliança com eles. E será conhecida entre os povos a sua semente, e a sua descendência entre as nações. Todos os que os virem os reconhecerão, porque eles são uma semente abençoada do Senhor. Eu me alegrarei sobremaneira no Senhor. A minha alma se regozijará no meu Deus, porque Ele me vestiu com vestes de salvação,
Com um manto de justiça me cobriu, como um noivo e como alguém que age como um sacerdote. Tenho um turbante e como uma noiva que se adorna com suas joias. Porque como a terra faz produzir o seu rebento, e como o jardim faz produzir suas sementes, assim o Senhor Deus fará produzir a sua justiça e o louvor à vista de todos os povos. Amém. Amém? Espero que Deus já tenha abençoado a sua vida apenas por meio da leitura desse texto. E agora em seguida vamos orar e vamos em seguida trazer aqui as nossas reflexões, as nossas ponderações acerca desse texto. Pai, nós queremos bendizer e exaltar o seu nome. Queremos agradecê-lo por mais um dia de vida que o Senhor sempre graciosamente, bondosamente, generosamente nos concede. Te agradecemos porque mesmo em meio a essa pandemia, o Senhor tem preparado para nós um lugar para que nos reuníssemos nele semanalmente, pudéssemos nele entoar louvores a Ti, pudéssemos ouvir a Sua palavra, pudéssemos ter comunhão com os nossos irmãos e pudéssemos desfrutar, ó Senhor, da Sua santa, gloriosa e bendita salvação. Obrigado por todas as coisas, obrigado por permitir-nos que tenhamos a Sua palavra, possamos lê-la, possamos aqui com liberdade nesse país discorrer sobre a mesma, e agora, Senhor, abençoe a nossa vida. Me dê a sua graça para que eu possa transmitir, Senhor, esses ensinamentos ao seu povo e dê ao seu povo, à sua igreja, graça também para que possa ouvir, compreender e, acima de tudo, colocar em prática os ensinamentos, Senhor, as lições presentes a partir desse texto, presentes nesse texto. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos, oramos já agradecidos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Por favor, podem se assentar. O tema, então, da nossa meditação na noite de hoje, como nós mencionamos, é o papel do Messias ungido pelo Espírito Santo como um paradigma para a ação da igreja na sociedade. E para que nós discorramos sobre esse tema, nós imaginamos, pensamos após a leitura, o estudo, após buscarmos a presença de Deus, que esse texto, ele nos permita discorrer acerca deste assunto. Mas, como nós sempre fazemos, antes de entrarmos no texto de Isaías 61 em si, e discorrermos mais especialmente, mais pontualmente acerca de alguns versículos, ou sobre alguns versículos, me permitam, como nós fazemos com frequência, trazer algumas informações importantes e de caráter introdutório, de caráter preliminar acerca do livro de Isaías e também, por que não dizer, acerca do nosso tema, do nosso texto. O livro, meus irmãos, do profeta Isaías é, sem dúvida alguma, um dos livros mais importantes de toda a Bíblia. É evidente que os 66 livros, desde Gênesis a Apocalipse, são importantes. Caso contrário, Deus não se daria ao trabalho de inspirá-los para que eles estivessem no cânon escriturístico. Mas o livro do profeta Isaías é um dos livros mais relevantes de todas as escrituras. Jerônimo, o autor da Vulgata, no contexto do 4º e 5º séculos da nossa era, ele disse que Isaías foi um evangelista, foi mais um evangelista do que um profeta, porque ele apresentou os mistérios da igreja de Cristo tão vividamente. Já em outro contexto, o teólogo inglês John Wesley, ao referir-se ao profeta Isaías, afirmou que, indubitavelmente, ele foi o príncipe de todos os profetas. Por fim, outro teólogo, talvez não tão conhecido como estes, o teólogo escocês James Hastings, que vive ali no contexto dos séculos XIX até o início do século XX, ele chamou Isaías de o maior de todos os profetas. Sem dúvida, Isaías foi importante não apenas no contexto do Antigo Testamento, como também no contexto de todo o Novo Testamento. Aliás, só para nós termos uma ideia da profunda relevância e influência que o profeta Isaías e os seus textos exerceram no contexto do Novo Testamento, basta lembrarmos que Isaías é o segundo livro mais citado no Novo Testamento.
Ele é citado 177 vezes em suas páginas, perdendo apenas para o livro de Salmos, que é mencionado em torno de 186 vezes. Portanto, o livro do profeta Isaías é um livro benquisto, é um livro importante, e os autores neotestamentários assim o entenderam, a ponto de, inspirados e dirigidos, obviamente, pelo Espírito Santo, o citarem tantas e tantas vezes como estas que nós aqui mencionamos. Mas, nos dias de hoje, muitos estudiosos, especialmente do livro de Isaías, têm estruturado este livro em 3 grandes blocos. O primeiro deles, nos capítulos 1 a 39, tem sido, estes capítulos, 1 a 39, têm sido atribuídos ao próprio profeta Isaías, que os teria escrito, por exemplo, ali em meados do 8º século, que é o período em que nós normalmente entendemos que o profeta Isaías, razoavelmente falando, viveu. O segundo bloco, nos capítulos 40 a 55, eles foram atribuídos, dentro dos estudos críticos acerca deste livro, ao segundo ou Deutero Isaías, que os teria redigido em meados do 6º século antes de Cristo. Portanto, no contexto mais ou menos do cativeiro babilônico. E por fim, os capítulos 56 a 66 foram atribuídos a um pseudônimo chamado Terceiro ou Trito Isaías, que os teria produzido, os teria escrito no último quarto do século, aí também no contexto do 6º século antes de Cristo. Bem, eu, porém, meus irmãos, entendo que o livro de Isaías seja obra de um único autor por vários motivos. Eu vou citar aqui pelo menos 4 deles. O primeiro motivo pelo qual eu entendo que Isaías escreveu os 66 capítulos, melhor dizendo, do livro que leva o seu nome, o primeiro motivo é o seguinte: porque Isaías, no capítulo 1 e versículo 1, ele atribui todo o livro de Isaías ao próprio Isaías, filho de Amós. Isso aparece em Isaías 1:1. Em segundo lugar, eu entendo que Isaías escreveu o livro que leva o seu nome, porque as várias citações feitas, as várias partes do livro de Isaías no Novo Testamento, também possuem autoria de Isaías. Os autores neotestamentários se referem a essa porção do livro como sendo da autoria desse profeta isaiânico, vamos assim chamá-lo. Em terceiro lugar, creio que Isaías é da autoria do próprio Isaías, porque os temas e o vocabulário de Isaías 1 a 39, capítulos 1 a 39, também se repetem em Isaías 40 a 66, e portanto, parecem apontar, entendo eu, para Isaías como tendo sido escrito por um único e mesmo autor, o próprio profeta Isaías, filho de Amós. Além disso, um quarto e último argumento em prol da autoria de Isaías é o seguinte: Isaías parece ter sido escrito por um único e mesmo autor, porque foi apenas a partir do século XVIII que os estudiosos, especialmente da ala do criticismo bíblico, influenciados pelo iluminismo no contexto europeu, eles começaram a questionar a unidade literária do profeta Isaías. Mas, feitos esses brevíssimos apontamentos iniciais, eu gostaria agora de me deter no contexto histórico de Isaías 61, que nós lemos. O contexto, meus irmãos, original de Isaías 61, ele parece ser aquele do cativeiro babilônico, que ocorreria, como mencionamos agora há pouco, no período do 6º século antes de Cristo. Sendo este o caso, imaginando que este seja efetivamente o caso, então o texto bíblico de Isaías 61, ele estava encorajando tanto os judeus que estariam no exílio, quanto aqueles que permaneceriam na terra de Judá, sob o jugo político da Babilônia, a esperarem pela paz, pela tão almejada paz e pela independência da Babilônia, o que, no tempo apropriado, devido ao agir poderoso de Deus levantando Ciro Medo-Persa, haveria de ocorrer por volta dos anos 539 e 538 antes de Cristo. Bem, mas depois dessas informações todas bem introdutórias, de modo geral,
voltando a nossa atenção para o texto de Isaías 61 em si, nós podemos dividir o capítulo 61, especialmente esse trecho que nós lemos do mesmo, nós podemos dividi-lo em 3 sessões ou 3 blocos. O texto de Isaías 61, versículos 1 a 11 que lemos. A primeira sessão, ela abrange os versículos de número 1 a 3 e descreve tanto a condição socioeconômica e emocional do povo, quanto descreve aquilo que o Messias ungido pelo Espírito Santo faria na vida daquelas pessoas. Sobretudo, mais uma vez entendemos que seja uma referência aos judeus, ainda de um contexto posterior, no contexto do exílio babilônico no 6º século antes de Cristo. Já a segunda sessão, que compreende os versículos 4 a 9, ela trata da nova vida e do novo status que o povo teria quando experimentasse o poder transformador do Messias, que por sua vez ali fora ungido pelo Espírito Santo. Finalmente, a terceira sessão, que engloba os versículos 10 e 11, diz respeito à reação pessoal do profeta, que antevê a ocorrência dessa maravilhosa restauração operada pelo Senhor na vida do seu povo, o povo de Judá, naquele contexto. De modo geral, eu gostaria, meus irmãos, de discorrer sobre alguns trechos de Isaías 61 em particular. Não dá para nós nos determos em todos os aspectos, minúcias e detalhes, todos os ensinamentos que são ensejados por esta passagem, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos em particular que eu creio que serão bem relevantes para a nossa meditação, para a nossa reflexão na noite de hoje. Em primeiro lugar, eu quero destacar a seguinte expressão que aparece no versículo 1, em Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Eu entendo que esta fala de Isaías possui uma aplicabilidade dupla, uma referência dupla. Primeiro, ela se refere ao próprio profeta Isaías, que ao enfatizar ou ao profetizar com esta ênfase sobre o futuro de Judá, dizendo, por exemplo, que este povo seria restaurado após o cativeiro babilônico, ele demonstra ter consciência de que o Espírito de Deus o capacitou, isto é, capacitou ao próprio profeta Isaías a exercer o seu ofício profético. Isto significa dizer que Isaías não falava de si mesmo, mas falava aquilo que o Espírito Santo o capacitara e o orientara a dizer. E esse ponto é muito relevante, porque quando nós estudamos os profetas bíblicos, os profetas nas Escrituras, nós descobrimos que uma das características do verdadeiro profeta é que ele falava da parte de Deus, aquilo que Deus lhe mostrara em visão, ou as impressões que Deus trouxera ao seu espírito, à sua mente, os pensamentos ou sonhos. E a partir desta fala, desta comunicação divina de Deus para com ele, é que ele reverberava, ou ele repercutia, ou reproduzia, retransmitia tudo quanto Deus lhe mostrara ou lhe mandara dizer. E com Isaías não ocorre diferente, ele faz exatamente aquilo que convencionalmente os profetas de Deus, os profetas verdadeiros, faziam naquele contexto. Em segundo lugar, essa expressão também se aplicava ao Messias vindouro, a Jesus. Aliás, os irmãos sabem que Jesus aplicou Isaías capítulo 61, versículos 1 a 2, parte a si mesmo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e versículos 18 a 19, na sinagoga de Nazaré. A segunda parte da expressão, porque o Senhor me ungiu, ela é extraída, por exemplo, do costume, é importante relembrarmos, o costume de ungir com óleo as pessoas que iriam ocupar funções importantes, como, por exemplo, as funções de sumo sacerdote, a função de rei e a função também de profeta. Mas, meus irmãos, no que diz respeito ao Messias, que é mais a ênfase do nosso texto e da nossa meditação, a unção do Senhor sobre ele
significava que Deus o capacitaria a desempenhar o seu ofício messiânico, que, entre outras coisas, segundo Lucas 4, versículos 18 a 19, envolvia pelo menos 5 tarefas. Primeira, ele agirá como um profeta ungido que foi empoderado pelo Espírito Santo. Segundo, ele proclamará boas notícias aos pobres. Terceiro, ele apregoará liberdade aos presos, aos cativos. Quarto, ele restaurará a visão aos cegos. E quinto, ele apregoará o ano aceitável, o ano favorável do Senhor. Em Isaías 61, versículos 1 a 2, parte A, as ações messiânicas de alegrar com boas notícias aos pobres, de suturar os que estão com o coração em pedaços, proclamar aos cativos a liberdade e também proclamar o ano em favor do Senhor, estão todas ligadas, é importante mencionarmos, ao ano do jubileu, o assim chamado ano do jubileu, que era um ano muito importante no contexto da antiga aliança e que traz reflexos e desdobramentos teológicos importantes para o Novo Testamento e, portanto, para nós cristãos, importante para mim e para você. Bem, o pano de fundo desta passagem de Isaías 61 é o ano do jubileu, que é descrito, narrado em Levítico, no capítulo 25, versículos 7 em diante. O que acontece? A cada 7 anos, os judeus deveriam observar um ano sabático e permitir que a terra descansasse. Então, neste ano, nenhuma plantação era feita, nenhuma semente era lançada ao solo. Depois de 7 anos sabáticos, ou 49 anos, 7 vezes 7, 49 anos, eles deveriam celebrar o 50º ano como o ano do jubileu. E durante esse ano, meus irmãos, todas as dívidas eram canceladas. E a terra voltava aos seus proprietários originais, os escravos eram libertos, e a todo mundo era dada a oportunidade de um novo começo, um novo início. Esta era a forma do Senhor, por exemplo, equilibrar a economia e evitar que os ricos explorassem os pobres, os menos favorecidos, naquele contexto veterotestamentário. Então, as boas notícias dadas aos pobres, em Isaías 61, o que pode ocorrer de forma ligeiramente diferente na sua tradução, as boas notícias dadas aos pobres se referem originalmente ao anúncio profético de que todas as dívidas dos pobres com os seus credores seriam canceladas. O que significava, em termos, digamos que metafóricos, suturar os que estão com o coração em pedaços. Isto é, consolar os que estavam emocionalmente destruídos devido às suas altíssimas dívidas que até então eram consideradas impagáveis. Era um momento de anistia, um momento de perdão de dívidas que os endividados tinham para com os seus credores. Esse é o contexto, em termos gerais, de Isaías, no capítulo 61. Já a expressão proclamar aos cativos a liberdade, também aí em Isaías 61, diz respeito ao anúncio de quitação de dívida àqueles que não haviam conseguido pagar ali as suas dívidas, não haviam conseguido honrar com seus compromissos diante dos seus credores, e que por isso eles haviam sido vendidos como escravos, a fim de que o seu trabalho pudesse quitar os seus débitos. Aliás, nós vemos essa prática, por exemplo, nós a vemos na Bíblia. Nós vemos essa prática, por exemplo, em 2 Reis, no capítulo 4 e versículo 1, onde uma mulher viúva diz o seguinte ao profeta Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, mas veio agora o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Porque os filhos dessa mulher foram levados como servos para trabalharem e, por meio do seu trabalho, pagarem as dívidas que ali provavelmente o seu pai ou os próprios familiares haviam contraído com uma série de credores. Esse é o contexto do texto sobre o qual estamos meditando aqui, o texto de Isaías. Finalmente, meus irmãos, a expressão proclamar o ano do favor, o ano favorável, ou o ano aceitável do Senhor, como deve aparecer na sua tradução, de Isaías 61:2,
significava, mais uma vez, proclamar o ano do jubileu em si, ano este, no qual 6 coisas esperava-se que deviam acontecer. No ano do jubileu, aguardava-se, havia a expectativa de que pelo menos 6 acontecimentos ocorressem naquele contexto. Quais são esses acontecimentos? Primeiro deles, todos deviam voltar às suas propriedades. Segundo, os débitos deviam ser cancelados, anistiados, perdoados, como nós mencionamos agora há pouco. Terceiro, a terra devia voltar aos seus proprietários ou famílias originais. Originalmente, a terra havia sido igualmente distribuída de acordo, por exemplo, com o número, não é isso? De pessoas em cada tribo. Então, a lei do jubileu devia resgatar esse ideal que fora apregoado, que fora ensinado décadas, séculos atrás. Em quarto lugar, o que deveria ocorrer no ano do jubileu? Nós também descobrimos que os escravos, em quarto lugar, deveriam ser libertos. Eles não poderiam servir como servos ou escravos para sempre, mas deveriam ser libertos. Em quinto lugar, a terra devia ficar em repouso, mas os pobres, os miseráveis da sociedade, os menos favorecidos ou menos afortunados, poderiam colher qualquer produto, digamos que espontâneo, que a terra ali produzisse naquele momento. E por fim, em sexto lugar, os prisioneiros, eles deviam ser libertados. Mas tudo isso que eu disse, na perspectiva messiânica, olha que interessante. Tudo isso que eu mencionei no contexto messiânico, no contexto do ano do jubileu ali, de Isaías 61, quanto projetado ou entendido à luz da era messiânica, da vida de Jesus, significava o seguinte: se você tem confiado em Cristo, que é o Messias referido nesse texto, nós entendemos, como seu Salvador, então você está vivendo hoje em um ano de jubileu espiritual. Você foi liberto da escravidão, o seu débito espiritual com o Senhor foi pago, você já está vivendo no ano aceitável do Senhor. E aí, no lugar das cinzas de luto, você tem uma coroa sobre a sua cabeça, pois Ele tem feito de você um rei, conforme Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6. Você foi ungido com o óleo do Espírito Santo e você usa uma veste de justiça, conforme Isaías 61, nos versículos 3 e 10. Olha que coisa interessante, o significado e os desdobramentos desse ano de jubileu para a era messiânica, para o contexto do advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, as consequências da proclamação do ano do jubileu, que brevemente nós aqui mencionamos, as suas características gerais, anunciado em Isaías 61, versículos 1 a 3, essas consequências são vistas em Isaías, no capítulo 61, versículos 4 a 9. Nesta sessão de Isaías 61, versículos 4 a 9, nós podemos observar mais uma vez 6 consequências resultantes dessa proclamação do jubileu. Nós explicamos 6 itens que caracterizam o jubileu agora há pouco, e agora nós vamos mencionar igualmente 6 características, 6 consequências que são resultantes da implementação desse ano do jubileu. A primeira consequência que eu descubro é a seguinte: os judeus que fossem reconduzidos do cativeiro babilônico para a sua terra, ou aqueles que, por exemplo, tivessem ficado nela, na terra de Judá, toda destruída, destroçada pela invasão dos babilônios, iriam reconstruir as ruínas antigas e reerguer e reparar as cidades desoladas. É o que está escrito no versículo 4, Isaías 61, versículo 4. E nós vemos essa restauração, por exemplo, muito clara no livro de Neemias, no livro de Esdras, né? Os livros de Esdras e Neemias, que nós, cristãos, protestantes, e por que não dizer católicos, separando-se em 2 livros, os judeus os veem, os classificam como sendo um livro só, o livro de Esdras e Neemias, que são livros muito importantes no contexto da reconstrução de Judá após o período do cativeiro babilônico, no contexto do 6º século antes de Cristo.
Segunda consequência, os judeus repatriados, aqueles que retornassem à terra de Judá, contrariam, eles contariam, melhor dizendo, com a ajuda de estrangeiros. Eles os ajudariam a cuidar do seu rebanho e a cultivar a terra, conforme Isaías 61, versículo 5, que também lemos agora no início desta mensagem. Uma terceira consequência, meus irmãos, é a seguinte: o templo, até então destruído nesse contexto, e o culto a Yahweh ou Yahvé, o Deus de Israel, até então interrompido, eles seriam restaurados, porque os judeus repatriados, conforme Isaías 61:6, serão sacerdotes do Senhor e serão chamados de ministros do nosso Deus. Perceba que a implementação do ano do jubileu, ela traria bênçãos de todos os tipos, de todas as sortes, de todos os montantes sobre o povo de Deus naquele contexto que nós agora mencionamos. Uma quarta consequência importante da implementação do ano do jubileu é a seguinte: Judá será tratado como filho primogênito de Deus, recebendo as suas bênçãos em dobro. Em Isaías 61, versículo 7, é dito o seguinte sobre os judeus: no lugar da vergonha tereis dupla porção, ou dupla honra, como diz, por exemplo, a tradução de Almeida, revista aí atualizada. E em sua terra possuirão dupla porção. Bem, mas o que significa ter dupla honra, segundo esse texto de Isaías 61, versículo 7? É importante, meus irmãos, explicarmos o sentido correto desse texto, porque existem muitos cristãos que, infelizmente, equivocadamente, interpretam essa passagem de Isaías 61:7 como se Deus tivesse prometido que iria ou irá abençoá-los, dando-lhes tudo em dobro. Então, em vez de ter apenas um carro, essas pessoas terão 2 carros. Em vez de ter apenas uma casa, você terá 2 casas. Em vez de ter um salário X, esse salário X, ele será, portanto, dobrado, e assim por diante. Mas eu te pergunto, será que Isaías 61:7 está ensinando isso? É claro que não. Para entendermos o que Isaías 61:7 está dizendo aqui, nós temos que retroceder até o Pentateuco, e mais precisamente ainda até o livro de Deuteronômio, no capítulo 21 e versículo 17, texto este onde nós encontramos a lei referente ao primogênito. E essa lei, meus irmãos, do primogênito, ela dizia, por exemplo, que o filho primogênito de uma família, o filho mais velho, ele deveria receber porção dobrada de tudo o que os seus pais possuíssem. Era ele, o filho mais velho, o filho primogênito, que recebia em dobro. E essa mesma linguagem é empregada aqui em Isaías, capítulo 61, versículo 7. Portanto, neste versículo, Deus é retratado como um pai, e Judá é retratado como seu filho primogênito. Então, o que Deus fará? Deus, como se fosse um pai de família, diz que tratará Judá como seu filho mais velho, filho primogênito, e que, portanto, Judá receberá as suas bênçãos em dobro da parte de Deus, da fonte que é Deus. Agora, é claro, né, meus irmãos, que Deus também tem o poder de nos abençoar, dando-nos as suas bênçãos em dobro, em triplo, em quádruplo, em quíntuplo, em sextuplo, e assim por diante. Deus pode nos abençoar do jeito que Ele bem entender. Ele é gracioso, as bênçãos são dEle, todas as coisas são dEle, não é isso? Mas não é sobre isso que esse texto de Isaías, capítulo 61 e versículo 7 está falando. Esse texto que nós acabamos de ler está falando sobre a maneira como Deus tratará o seu povo no contexto da antiga aliança. É disso que esse texto trata, e não de outra coisa, como algumas pessoas erroneamente, equivocadamente pensam. Bem, mas uma quinta consequência é a seguinte: no versículo 8, Deus apresenta 2 razões pelas quais o seu profeta Isaías proclamará o ano do jubileu. Ele dá 2 razões. Primeira razão: porque Ele, Deus, é justo. O texto diz: porque eu, o Senhor, sou um amante da justiça.
Segunda razão, porque Deus é verdadeiro e é cumpridor da sua aliança com o seu povo. O texto continua dizendo: eu lhes darei uma recompensa por causa da verdade e da aliança, para sempre farei aliança com eles. Por fim, a sexta e última consequência, envolve aqui o resultado final da ação interventora de Deus na vida do povo, que trará uma mudança drástica, uma mudança gloriosa na vida do povo de Judá. A esse respeito, veja o que diz o versículo 9, Isaías 61, 9. E será conhecida entre os povos a sua semente e a sua descendência entre as nações. Todos os que os virem os reconhecerão, porque eles são a semente abençoada do Senhor. Meus irmãos, diante deste cenário, de todo este cenário repleto de dificuldades, que envolve evidentemente o ano do jubileu, com pessoas repletas de dívidas, escravos, pessoas enlutadas, com o coração dilacerado, diante de um cenário tão difícil como este, mas que experimenta essa incrível restauração graciosa do Senhor, nós nos deparamos com a reação do próprio profeta, do próprio Isaías, em Isaías 61, versículos 10 a 11, o final da passagem que nós lemos. Olha só que coisa nós encontramos aqui de interessante. Diante dessa proclamação do ano do jubileu e da consequente mudança da sorte do povo judeu, Isaías exibe uma profunda alegria que lembra bastante o chamado Magnificat, entoado ali por Maria em Lucas, no capítulo 1, e versículos 46 e 47. Quando Maria, por exemplo, exclama: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E esta imensa alegria se dá diante da salvação e da justiça operadas por Deus. Um povo que recebe a salvação de Deus, a intervenção de Deus, o milagre de Deus, é um povo que se alegra e exulta na salvação de Deus e também no Deus que operou uma tão grandiosa e maravilhosa salvação sobre ele. Mas vejamos novamente o que diz Isaías 61, versículos 10 e 11. O profeta diz: eu me alegrarei sobremaneira no Senhor, a minha alma se regozijará no meu Deus, porque Ele, Deus, me vestiu com vestes de salvação, com manto de justiça me cobriu, como um noivo, e como alguém que age como um sacerdote, tem um turbante, como uma noiva que se adorna com as suas joias. É um conceito ali de um contexto festivo. O profeta está alegre, porque ele prevê a ação salvadora, gloriosa, interventora de Deus, abençoando e socorrendo o seu povo, e isso transborda o seu coração de alegria, de júbilo. E aí nós continuamos no versículo 11, porque como a terra faz produzir o seu rebento, e como o jardim faz produzir suas sementes, assim o Senhor Deus fará produzir a justiça e o louvor à vista de todos os povos. Meus irmãos, Isaías exulta diante do Senhor, porque ele sabe que Deus restaurará o seu povo. Ele confia na ação de Deus, ele espera que Deus haja miraculosamente na vida do seu povo, e por conhecer que o Deus de Israel e o Deus de Judá é fiel, ele simplesmente se alegra profundamente com esta verdade. Ele se alegra profundamente com esta verdade. Isaías se alegra diante de Deus, porque os lugares dantes assolados pelos babilônios, eles seriam reconstruídos, e a terra que fora devastada pelos inimigos de Judá, ela voltaria novamente a produzir os seus frutos. É um contexto de profunda restauração operada por Deus, e diante da mesma, Isaías só pode responder com profunda gratidão e alegria no seu coração. E você, eu te pergunto, como você tem reagido diante das ações interventoras, poderosas, graciosas, gloriosas, e por que não dizer generosas da parte de Deus? Será que elas têm provocado e produzido verdadeira alegria
né, verdadeiro gozo, né, verdadeira expectativa, verdadeira confiança em Deus no seu coração, como ocorreu na vida do profeta ou não. Mas todo este cenário descrito pelo texto bíblico em Isaías 61, que alterna as figuras do profeta e do Messias, ambos ungidos pelo Espírito Santo, mas cada um obviamente dentro do seu contexto e peculiaridades, todo este cenário, ele nos revela algo muito importante, a saber, o Messias ungido pelo Espírito Santo, ele proclama profundas mudanças na sociedade em que vive e à qual ele se dirige. Isso é muito importante. O Messias ungido pelo Espírito Santo, ele proclama profundas mudanças na sociedade em que vive e à qual ele se dirige. Meus irmãos, se o Messias ungido pelo Espírito Santo, que é o cabeça da igreja, Jesus, ele anuncia profundas transformações na sociedade, logo, a igreja, que é o seu corpo, também deve necessariamente ser coparticipante da implementação dessas mesmas mudanças sociais na vida das pessoas em termos gerais. A igreja deve ser, com a graça de Deus, com a força e a ajuda do Espírito Santo, uma agente de transformação na sociedade em que nós, igreja, vivemos. E é importante nós lembrarmos aqui que a salvação é o objetivo principal do cristianismo. Embora possamos e devamos fazer obras sociais, embora devamos ajudar pessoas de rua, orfanatos, abrigos ali de idosos, contextos de dependentes químicos e tantas outras coisas, devemos sim trabalhar nisso. Todavia, o papel principal supremo da igreja é proclamar o evangelho, uma palavra de salvação para as pessoas em termos gerais. Todos os outros benefícios existentes, por exemplo, justiça social, a preocupação com os pobres, o cuidado com os enlutados, citados nesse texto de Isaías 61, eles são subprodutos do que o cristianismo faz, do que os valores cristãos fazem, do que o evangelho faz, quando ele é aplicado à vida diária das pessoas. Meus irmãos, se nós buscarmos viver os valores do evangelho, a nossa vida inevitavelmente será transformada, inevitavelmente será mudada. Nós não seremos mais os mesmos, e aqueles que conviverem conosco, mais cedo ou mais tarde, verificarão tal tipo de transformação. Quando nós nos submetemos aos valores do evangelho, a nossa vida e o nosso entorno não podem ser mais os mesmos. Senão o nosso cristianismo não vale de nada. Ele não serve para nada, é mera bala de festim, permitam-me usar essa metáfora, essa analogia, não tem funcionalidade alguma. O cristianismo, os valores cristãos devem inevitavelmente transformar a nossa vida e, portanto, aqueles que estão próximos de nós. Senão, eu desconfio que estejamos seguindo um evangelho estranho, um Cristo igualmente estranho, que é bem distinto daquele que nós encontramos nas Escrituras, a saber, no Antigo e Novo Testamentos. Esse ponto é muito importante. Mas, diante de todas essas informações aqui expostas, que ações práticas os discípulos do Messias ungido pelo Espírito Santo, e que também são habitados por esse mesmo Espírito Santo, que ações eles podem ou devem adotar no seu dia a dia, a fim de copiar o seu mestre. Afinal de contas, se Jesus vem para proclamar aos pobres, abençoar a vida dos enlutados, restaurar os cegos, se ele se preocupa com a sociedade, nós que somos o seu corpo deveríamos agir como? Essa pergunta é extremamente importante. Afinal de contas, Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo diz, vocês devem me imitar porque eu, Paulo, imito Cristo. E eu iria mais longe, apenas enquanto imita Cristo.
Um cristão que não imita Cristo não deve ser copiado nesses teus traços ou comportamentos ou atitudes que são díspares quanto àquilo que Jesus fez, ensinou e era, e ainda continua sendo, é claro. Mas que ações práticas ou que ações praticadas por Jesus eu posso e devo imitar? Meus irmãos, eu gostaria de apresentar agora, caminhando para essa parte final da nossa reflexão, que tem alguns outros pontos. Eu gostaria de apresentar alguns exemplos de ações praticadas por Jesus, esse Messias ungido pelo Espírito Santo, que também devem ser imitadas por sua igreja na sociedade. Aliás, foram imitadas pela igreja ao longo dos séculos. E entendo eu que devam também ser imitadas por mim e por você nos dias de hoje. Em primeiro lugar, o Messias ungido pelo Espírito Santo, ele se preocupava com as crianças. Em primeiro lugar, o Messias ungido pelo Espírito Santo se preocupava com as crianças. Jesus disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Lá, por exemplo, em Mateus capítulo 19, versículo 14. Meus irmãos, só para nós entendermos um pouquinho do contexto da época em que Jesus viveu e o entorno em que ele viveu, no contexto socioeconômico, político, ideológico, grego e romano, só para nós termos uma noção, preste bem atenção ao que eu vou lhe dizer. Se um bebê nascesse na Roma ou na Grécia antigas, ele estaria em verdadeiros apuros. Naquela época, o aborto era cometido em larga escala e sem o menor pudor. Era comum que os bebês que nascessem fracos, deformados ou indesejados, eles fossem levados a uma floresta ou a uma encosta de uma montanha para serem devorados por animais ou para morrerem ali de fome e de sede, ou ainda era comum que eles fossem levados por estranhos que poderiam usá-los para os propósitos mais abomináveis e cruéis que você possa imaginar. Um estudioso chamado George Grant, ele nos dá uma ideia de como a vida humana era desvalorizada na Roma antiga. Ele diz o seguinte, abre aspas: imediatamente após o nascimento, se a família decidisse não criar a criança, ela era simplesmente abandonada. Havia lugares ou muros altos especialmente preparados para receber o recém-nascido que era ali abandonado para morrer. Nós vemos um pouco disso, infelizmente, na nossa sociedade pecaminosa, decaída, no contexto em que nós vivemos. Por outro lado, preste bem atenção, uma obra escrita por um autor anônimo, datada mais ou menos do 2º e 3º séculos da nossa era, chamada Carta a Diogneto, ela dirá o seguinte acerca da maneira como os cristãos tratavam as suas crianças. Essa carta a Diogneto, no capítulo 5 e parágrafo 6, diz o seguinte: os cristãos casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Os cristãos agiam diferente dos não cristãos naquela época. Então, meus irmãos, a maneira como o Messias ungido pelo Espírito Santo tratava as crianças serviu de paradigma para o mundo, para o modo, e para o mundo, né, mas sobretudo para o modo como os cristãos deveriam tratar as suas próprias crianças. O alemão George Miller, né, que viveu num contexto da antiga chamada Prússia, que pertencia a um contexto, digamos que pré-alemão, George Miller, com base no exemplo do amor de Cristo devotado para com as crianças, ele fundou e dirigiu ali um orfanato na Inglaterra, na cidade de Bristol, por meio, por exemplo, do qual ele cuidou de 10.024 órfãos durante toda a sua vida. E eu pergunto para os irmãos, se o Messias ungido pelo Espírito Santo se preocupava com as crianças, então a sua igreja, habitada pelo mesmo Espírito, também não deveria fazer a mesma coisa? Sim ou não? Uma segunda lição importante que eu quero compartilhar com vocês. Eu também aprendo que o Messias ungido pelo Espírito Santo se preocupava com os pobres. Aliás, nós lemos isso de forma muito clara no texto de Isaías 61. Não é isso? Isso é repetido também no texto de Lucas 4, que é o cumprimento, ainda que parcial, de Isaías 61. Em Isaías 61:1,
são ditas as seguintes palavras sobre o Messias, sobre o Cristo, que da perspectiva de Isaías ainda era vindouro, e que da nossa perspectiva já veio. Olha só, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para alegrar com boas notícias aos pobres. Esse texto que se aplica em Jesus, na vida de Jesus, diz que o Messias é ungido para alegrar com boas notícias ou boas novas aos pobres. Sobre essa maneira, como os antigos romanos, por exemplo, tratavam os pobres, um estudioso, o geógrafo e historiador grego antigo chamado Políbio, que vive ali entre os anos 203 a 120 a.C., ele escreveu o seguinte: em Roma, ninguém dá nada a ninguém se ele puder ajudá-lo. Ninguém dá nada a ninguém. Olha como era a ética. Isso aí no contexto da época de Jesus. Por outro lado, meus irmãos, Jesus demonstrou ter grande preocupação com os pobres. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, contada por Jesus em Lucas 10, versículos 30 a 35, a qual descreve um samaritano socorrendo um homem roubado e ferido, ela exerceu grande impacto em toda a civilização ocidental, dando origem, por exemplo, a vários hospitais, creches e orfanatos ao redor do mundo, chamados de lares ou hospitais samaritanos, os quais cuidam, evidentemente, de pessoas menos favorecidas. Isso vem de onde? A partir da pregação de Jesus, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, que deve ser copiado pela sua igreja. Além disso, quando um jovem rico anônimo, nos evangelhos, se aproximou de Jesus perguntando-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lá em Marcos 10, 17, por exemplo, Jesus lhe respondeu: vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Os cristãos, meus irmãos, na esteira do belo exemplo deixado por Jesus, também buscam cuidar dos pobres. Querem ver alguns exemplos interessantes no contexto da história antiga da igreja? O didaquê, ou a didaquê, didarrê em grego, é uma palavra que quer dizer instrução ou ensino, né? Mas o didaquê, um manual de instrução dos primeiros cristãos, datado ali do final do primeiro século até meados do segundo século da nossa era. No capítulo 5, parágrafo 2, ele diz o seguinte, abre aspas: por esse caminho, isto é, os caminhos da morte, andam os que não se compadecem do pobre. Não cuidar dos pobres, para os primeiros cristãos, era um caminho de morte, era um caminho que desagradava a Deus. Outro estudioso, Tertuliano, aquele que foi o sistematizador da doutrina na Trindade, Tertuliano, ele contrasta as refeições dos cristãos com aquelas dos pagãos. É interessante porque Tertuliano diz que os cristãos, em vez de esbanjarem o seu dinheiro com banquetes, festas, refeições públicas e tantas outras coisas, eles reservavam seus bens, eles separavam os seus bens, parte deles, para ajudar aos necessitados. Eu diria, igualzinho àquilo que a gente faz hoje. Toda a igreja faz isso, não é? Deus está vendo. E eu estou sendo irônico de propósito na minha pergunta retórica. Outro indivíduo, Lourenço, um diácono cristão muito generoso que viveu ali no segundo século, na cidade romana de Aragão, durante um contexto de perseguições implementadas contra os cristãos. Esse sujeito, esse diácono chamado Lourenço, ele, por exemplo, recebeu a ordem de trazer a um oficial romano os tesouros da igreja. Um oficial romano chegou para o diácono Lourenço e disse para ele: me traga todos os tesouros da igreja para César, para Roma. Lourenço então saiu, e depois de algum tempo ele trouxe consigo pobres, miseráveis, aleijados, e disse ao oficial romano: estes são os tesouros da igreja. Por haver respondido assim, sabe o que aconteceu com Lourenço? Ele foi queimado até a morte, porque amava aos pobres, porque dedicou boa parte da sua vida a eles.
Meus irmãos, em resumo, se o Messias ungido pelo Espírito Santo se preocupou com os pobres, então a sua igreja, habitada por este mesmo Espírito, também deve fazê-lo. Em terceiro lugar, o Messias ungido pelo Espírito Santo se preocupava com os presos. O Messias ungido pelo Espírito Santo também se preocupava com os presos. Em Isaías 61:1, o profeta, referindo-se ao Messias, disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a proclamar aos cativos a liberdade e aos que estão sendo aprisionados a libertação. O cuidado de Jesus com os presos ficou muito evidenciado, muito claro, no seu sermão escatológico, quando ele, Jesus, afirma, no futuro, por exemplo, ele afirma que no futuro ele dirá às suas ovelhas: estive na prisão e fostes ver-me. Lá no texto de Mateus 25, versículo 36. A igreja de Cristo, meus irmãos, seguindo os passos do Messias, também demonstrou o seu cuidado para com os presos. Quer ver só algumas coisas? Justino Mártir, ali no contexto do primeiro e segundo séculos da nossa era, na sua obra Primeira Apologia, no capítulo 67, parágrafo 6, ele diz que os líderes da igreja antiga recebiam doações dos irmãos e as entregavam, por exemplo, aos que estavam nas prisões. A igreja antiga socorria as pessoas presas. Clemente Romano, ou Clemente de Roma, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 55, e parágrafo 2, ele escreveu: sabemos que entre nós muitos se entregam às cadeias a fim de libertar outros. Muitos cristãos no contexto antigo ficavam presos no lugar de outros. Esses que haviam sido presos por causa do evangelho, eles se ofereciam para ficar presos no lugar deles. Uma mulher chamada Perpétua, uma rica mártir cartaginesa, que vive ali entre o segundo e terceiro séculos da nossa era, ela a descreveu como um soldado romano de bom coração na sua época, por exemplo, permitiu que vários cristãos confortassem aos prisioneiros, porque ele fora influenciado pela atitude dos cristãos da igreja antiga. Os cristãos da igreja antiga influenciavam profundamente a sociedade em que viviam. E eu te pergunto, será que nós temos influenciado a nossa sociedade ou não? Será que temos? Meus irmãos, se o Messias ungido pelo Espírito Santo se preocupou com os presos, então a sua igreja, habitada por esse mesmo Espírito, também deve fazê-lo. Caminhando agora quase que para o final da nossa reflexão, eu diria que em quarto e último lugar, o Messias ungido pelo Espírito Santo também se preocupava com os enlutados, as pessoas que haviam experimentado muita dor, muito sofrimento, e em razão dos mesmos, um cenário difícil de luto. Em Isaías 61:2, o profeta Isaías, referindo-se ao Messias, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a consolar todos os enlutados. Um cristão do contexto do terceiro século depois de Cristo, chamado Cipriano de Cartago, ele solicitou aos cristãos cartagineses que cuidassem não apenas dos seus irmãos, mas também de todas as pessoas que tivessem sido afetadas pela peste, que na sua época havia assolado a muitos. Enquanto muitos pagãos do contexto da igreja antiga, da época da igreja antiga, séculos 2, 3, 4 e 5, muitos pagãos, num contexto de peste, abandonavam os seus familiares para que morressem e fossem devorados por lobos, por ursos, por leões. Os cristãos, correndo o risco de se contaminarem e morrerem, eles socorriam não só os seus próprios familiares, mas socorriam os familiares dos pagãos que foram deixados por eles próprios. Foi essa igreja que abalou a estrutura do Império Romano nos primeiros séculos e que transtornou a sociedade daquela época para o bem. Outro indivíduo, Eusébio de Cesareia, considerado como o primeiro historiador ali da igreja antiga,
na sua obra História Eclesiástica, livro 7, capítulo 22 e parágrafo 7, ele cita um cristão chamado Dionísio, que durante um momento de epidemia, assim descreveu a maneira como os cristãos lidavam com os doentes. Olha como esse Dionísio, ali no contexto da igreja antiga, século II, III, como os cristãos lidavam com os doentes. Abre aspas. Nossos irmãos, em sua maioria, num excesso de caridade e amor fraterno, não se poupavam, uniam-se uns aos outros, visitavam sem precauções os doentes, serviam-nos com diligência, dispensavam-lhes cuidados em Cristo, e muitos, depois de terem cuidado e reconfortado aos outros, morriam também eles, assumindo morte semelhante. Meus queridos, se o Messias ungido pelo Espírito Santo se preocupou com os enlutados, então a sua igreja habitada por esse mesmo Espírito também deve fazê-lo. Enfim, poderíamos passar a noite toda falando sobre as transformações sociais positivas, abençoadas e abençoadoras que a igreja de Cristo, nas pegadas do Messias ungido pelo Espírito Santo, realizou na sociedade. Mas evidentemente, como nós não temos tempo, nosso tempo é escasso, eu vou apenas apresentar mais algumas contribuições, bem brevemente, positivas, é claro, do cristianismo ao longo dos séculos. Contribuições que muitos de nós ignoramos, mas que têm o dedo do cristianismo, dos cristãos, ao longo dos séculos, não só na sociedade ocidental, mas também oriental. Contribuições relevantíssimas dos cristãos para com o povo em geral. Olha só algumas delas. Os hospitais que, por exemplo, surgiram na Idade Média, as universidades que também surgiram ali na Idade Média. Além disso, a maioria das grandes universidades, eu não sei se você sabe, mas a maioria das grandes universidades foi fundada por cristãos e para propósitos cristãos, sobretudo para formar pastores. As universidades, entre as maiores universidades hoje do mundo, nós encontramos aquelas que inicialmente eram seminários que formavam pastores. Por exemplo, Harvard, Yale, Princeton, Cambridge. No início eram seminários que formavam pastores, ministros da palavra de Deus. Outra contribuição importante do cristianismo, a alfabetização e o ensino para o povo, para que estes pudessem ler as Escrituras, ler a Bíblia. Os direitos civis, a abolição da escravatura, tanto na antiguidade quanto nos tempos contemporâneos, a ciência moderna, a valorização das mulheres, ao contrário do que muitos dizem hoje, o cristianismo, o próprio Cristo e a igreja ao longo dos séculos têm valorizado profundamente as mulheres e o seu papel na sociedade. A bondade e a caridade, a ética do bom samaritano, como nós mencionamos, os padrões de justiça mais elevados, a condenação do adultério, da prostituição, da homossexualidade e de outras práticas sexuais pecaminosas segundo as Escrituras sagradas, o maior respeito ao ser humano, o respeito aos animais, a civilização de muitas culturas bárbaras e primitivas, a codificação e transcrição de muitos idiomas, o maior envolvimento das pessoas com a arte e com a música, e finalmente, o item mais importante de todos, a salvação eterna de incontáveis almas por meio da proclamação gloriosa da salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Meus irmãos, todos esses itens positivos, abençoados, que nós mencionamos brevemente, entre tantos outros que poderíamos aqui citar, foram implementados na sociedade a partir de uma cosmovisão cristã do mundo, a partir de pessoas que criam em Jesus Cristo, esperavam o mundo por vir, mas que entenderam que deveriam copiar as ações do Messias e, portanto, servirem de instrumentos de bênção na sociedade em que viviam. De alguma forma, os cristãos influenciaram o nosso planeta positivamente ao longo de cerca de 2000 anos de história. Eu quero concluir essa minha reflexão dizendo que, como seguidores do Messias, que o Senhor nos ajude a imitarmos os seus passos,
Que Deus nos ajude, por exemplo, primeiro, a proclamar as suas boas novas aos pobres. Que Deus nos ajude a suturar os que estão com o coração em pedaços. Que Deus nos auxilie por meio da sua graça a proclamar aos cativos a liberdade. Que Deus nos ajude a proclamar o ano aceitável do Senhor. Que Deus nos auxilie justamente a consolarmos os enlutados e a proclamarmos a mensagem do seu reino a toda a criatura. Estes foram papéis desempenhados pelo Messias, ungido pelo Espírito Santo e profetizado por Isaías em 61, no capítulo 61, versículos 1 a 11. E que Deus nos ajude para que nós, a sua igreja, a igreja do Messias, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, que nós consigamos na força, no poder e na graça do Senhor, realizarmos o nosso papel de relevância e de transformação na sociedade em que nós vivemos. E que tudo isto seja para a glória do nosso Deus, hoje e sempre. Amém. Amém? Quero convidá-lo, por favor, a ficar em pé. Meus irmãos, hoje nós meditamos sobre várias coisas, num texto que eu diria que às vezes não é pregado em muitas igrejas. E é um texto importante como todos os demais, porque esse texto simplesmente é parte integrante da palavra de Deus, não é isso? E é um texto que nos fala sobre o Messias. A maneira como o Messias, ao vir da perspectiva de Isaías, porque da nossa perspectiva ele já veio, a maneira como ele agiria na sociedade, proclamando o evangelho aos pobres, curando aqueles que estivessem enlutados, restaurados, abençoando-os e proclamando-lhes, sobretudo, a mensagem gloriosa do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude nesta noite a refletirmos sobre o nosso papel enquanto membros do corpo de Cristo. Tanto do corpo de Cristo no sentido lato, abrangente, quanto no sentido local, aqui da Igreja Evangélica Jaboque. Que Deus nos ajude a revermos certos conceitos, certas práticas nossas, a fim de que as comparemos com os nossos irmãos e irmãs do passado, e que, se for necessário, que Deus nos ajude a reorganizarmos a nossa rota, de modo que ela esteja adequada com os valores de Deus expressos na sua palavra. Amém? Feche os seus olhos, vamos, por favor, orar ao Senhor. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta reflexão importante que pudemos fazer nesta noite acerca de Isaías, no capítulo 61 e versículos 1 a 11, por esse texto tão importante e que foi lido séculos depois, quase 8 séculos depois, por Jesus ali na sinagoga em Lucas no capítulo 4. Te louvamos, ó Senhor, por esse texto. Te louvamos pela vida do teu servo, o profeta Isaías, a quem o teu Espírito Santo orientou, guiou para escrever essas palavras tão consoladoras, confortadoras e que geram esperança viva em nossos corações. O ano do jubileu, todos esses demais ensinamentos e elementos importantes que têm desdobramentos para a nova era, a era messiânica, a era inaugurada a partir do advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, ó Pai, por isso. Te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a nos conscientizarmos do nosso papel, da nossa tarefa, daquilo que é a nossa incumbência enquanto membros do seu corpo, do corpo do Senhor, ó Jesus. Abençoe, ó Pai, a nossa vida nesta hora. Perdoe os nossos pecados por todas as vezes em que omitimos ou negligenciamos, Senhor, a execução dessas tarefas hoje ouvidas por nós nesse culto. Que a sua graça, o seu poder nos impulsionem, nos auxiliem, nos deem graça para que possamos servir ao Senhor, à sociedade, Senhor, da melhor maneira possível. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos, em nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém.